Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de outubro. Que a bênção de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre toda a tua família. Amém? Em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 6, verso 9. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos o nosso coração, nós te adoramos de todo o nosso coração. Nós pedimos que o teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que nesta manhã possa estar fazendo com que fontes de água viva fluam do nosso interior, que rios de água viva fluam do nosso interior, em nome de Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Quero lembrar você que hoje é o nosso dia de jejum. Nós estamos hoje de jejum como igreja e nós temos alguns propósitos. Orar por todas as famílias, pelas ovelhas, pelas crianças e pelos adolescentes. Claro que também todos os pedidos que são enviados. Também nós oramos hoje por alguns outros propósitos importantes, que é pelo nosso país. Oramos pelo Brasil hoje, amém? Confissão de pecado, arrependimento, avivamento, amém? Oramos pela paz de Jerusalém e oramos para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande, amém? Os campos estão brancos, prontos para a colheita, em nome de Jesus. Vamos ler aqui então Hebreus capítulo 6, verso de número 9. Também daqui a pouquinho nós temos o devocional com a pastora Ana às 7 horas. E às 21h30 temos a oração da noite. E hoje, às 19h30, nós temos o grupo de crescimento, onde nós estamos falando do tema Guiados por Deus. Estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo está operando na segunda-feira. Ele já operou uma cura no final, quando nós oramos, numa irmã que estava com dor. Ela foi completamente curada das dores que ela sentia. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Testemunho, amém, da própria palavra nas nossas vidas, glória a Deus. Vamos ler aqui então Hebreus capítulo 6, verso de número 9. Veja bem, nós ontem vimos o escritor da epístola de Hebreus nos falando sobre aqueles que tiveram uma experiência com Deus, conheceram a palavra, foram iluminados, provaram do Espírito Santo e apostataram da fé. Então, a partir do versículo 9, ele se volta para os verdadeiros cristãos novamente. Então, ele diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, ou seja, aqueles que não apostataram da fé, o que é apostatar da fé mesmo, pastor? Negar a Jesus Cristo, abandonar Jesus Cristo, rejeitar Jesus Cristo, depois de tê-lo conhecido, depois de ter experimentado das suas bênçãos, da sua paz, de ter tido experiências com ele. Então ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então Paulo aqui ele começa então a falar aos verdadeiros cristãos, para mim e para você, nos encorajando, amém? Nos encorajando a praticar a palavra, a viver com fé na palavra de Deus. Porque esta verdadeira fé, ela vai se evidenciar nas nossas vidas, e era a evidência que havia naquele tempo e que é hoje da mesma maneira. Ela produz frutos, amém? Alguém que está em Cristo produz frutos referentes àquele ramo que foi enxertado na videira verdadeira. A palavra do Senhor diz, Jesus diz que sem mim não podeis fazer nada, não podeis produzir frutos. Amém? Então, Paulo aqui ele está falando a esses novos cristãos que a transformação verdadeira ela é revelada, ou a fé revela essa transformação verdadeira, e como consequência disso, as boas obras. Amém? A nossa maneira de falar muda, a nossa maneira de agir muda, de tratar as pessoas, de lidar com o próximo, muda completamente, porque o nosso coração fica cheio do amor de Deus. Amém? Que este amor do Espírito Santo, porque o amor é o fruto do Espírito. E a palavra de Deus também diz que Deus é amor.
possa transbordar no teu coração nessa manhã. Amém? Ele também, então, neste versículo que nós lemos, neste primeiro versículo, o versículo de número 9, ele está dizendo para mim e para você, amado, amém, amada, continue, persevere, amém? Continue e persevere, não seja como aqueles que abandonaram a fé, que desistiram porque talvez as coisas não estavam como ela gostaria, como ele gostaria, ou por medo da perseguição, das lutas. Não, continue e persevere. Versículo 10 ele diz, porque Deus não é injusto. Ouça isso, talvez você esteja sentindo que você foi abandonado, que Deus é injusto. Olha, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Há um texto que eu gostaria de ler com você, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58, porque eu creio que esse texto ele resume bem o que nós acabamos de ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58, a palavra de Deus diz assim, então, olhe só o que a palavra de Deus diz, 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Amém? Vamos ser firmes em nome de Jesus. Sede firmes, inabaláveis. Não deixe as coisas te abalarem. Amém? Não deixe que nada venha te abalar. Sempre abundante na obra do Senhor. Nós vimos que ali ele falou sobre que que eles serviam e ainda servem aos santos. Então, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, escute isso, o vosso trabalho não é vão. Todo trabalho terá recompensa. Amém? Todo trabalho terá galardão. Glória a Deus por isso. Versículo de número 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Porque lembre-se que ele estava falando, como nós vimos ontem, daqueles que apostataram da fé. Então ele está falando a respeito de dois grupos. Um é aqueles que são verdadeiros cristãos, você, amém? E o outro é aquele grupo que apostatou da fé, que abandonou a Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, para os verdadeiros cristãos, olha, cuidado para você não ser enganado. Cuidado para que vocês não percam a salvação, não percam aquilo que vocês já conquistaram. Amém? Para que, amados, a preocupação aqui do escritor da epístola, amados, é que eles não viessem a ser tirados desta posição que eles estavam. Porque aqueles que apostataram da fé, abandonaram a Jesus, eles saíram, eles desceram daquela posição que eles estavam. Amém? Junto a Deus, com comunhão, com intimidade com Deus. Então, ele diz, olha, com diligência, seja diligente. Sabe, amados, a diligência, ela passa a ideia de pressa, de ter essa ânsia de alcançar. Então, seja diligente para seguir o exemplo de fé dos verdadeiros cristãos. Então, nós temos que ser diligentes, sabe, amados? Porque é isso que traz, como ele fala aqui no final do versículo, a plena certeza da salvação. Esse é o testemunho que nós temos no nosso interior, da plena certeza da salvação. Para que não vos torneis o quê? Versículo 12, indolentes. O que é indolentes? Tardios. Então, uma pessoa indolente é uma pessoa tardia para obedecer, ou seja, que procrastina, que não obedece, que anda na desobediência. Então, ele está falando, olha, não vos torneis indolentes. Talvez por causa das lutas, talvez por causa das promessas que parecem estar distantes, amém? Das promessas no meio de uma perseguição que você está vivendo, de uma luta que você está vivendo, porque era isso que eles estavam vivendo lá. Então, sabe, mantenha-se firme nessa fé, obediente nessa fé. O versículo 13 a 20, ele vai falar bastante sobre isso. No versículo 13 a 20, ele vai falar sobre você e eu como cristãos, ou para aqueles cristãos daquele tempo, se manterem firmes na fé, mesmo em meio a perseguições, a provações, amém? Porque ainda que as promessas
de Deus pareçam, naquele momento da perseguição, naquele momento da luta, distante. O trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Então, apesar das circunstâncias, Deus ele é fiel. Você está passando por uma circunstância difícil? Não esqueça que Deus é fiel. Todo aquele que espera em Deus, e se você está esperando em Deus, você está seguro. Amém? Vamos ler aqui o versículo 13 até o finalzinho, que daí eu falo, resumo tudo de uma vez. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Porque sempre o juramento é feito com base em alguém que seja superior àquele que está jurando, né? Mas como não há ninguém maior que Deus, Deus jurou por si mesmo. Lembre-se, Deus não é homem para que minta. Deus ele é fiel, amém? Ele não pode ir contra a sua palavra, ele é santo. Dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Assim, depois de esperar com paciência, olha só, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Foi o que eu acabei de falar, né? E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então, amados, o Senhor jurou pelo seu próprio nome que ele não vai nos abandonar, que ele vai cuidar sempre daqueles que andam com ele, que nele você está seguro. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, aos herdeiros, esses herdeiros somos eu e você, né? Se estende a eu e você, herdeiros da promessa, a imutabilidade. O que é imutabilidade? Que não tem mudança. Ele não vai mudar de ideia. Do seu propósito, se interpôs com juramento, porque não tinha alguém superior por quem jurar, ele jurou por ele mesmo, porque ele não pode ir contra a sua palavra, ele colocou e empenhou o seu próprio nome. Amém? E ninguém vai chegar na presença de Deus alegando que Deus, por exemplo, não foi justo, ou que Deus não cumpriu a sua promessa. Quem não cumpre somos nós. Amém? Versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis. O que são duas coisas imutáveis de Deus? A promessa e o juramento. Nas quais é impossível que Deus minta, porque ele não pode mentir, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio. Amados, quem é o nosso refúgio? É Jesus Cristo. Amém? Aqui ele fala das cidades refúgio que havia no Antigo Testamento, que para nós hoje esta cidade refúgio é Jesus. Amém? É estar com Jesus, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Nós temos acesso, amados, à presença de Deus. Amém? Por meio de Jesus Cristo. Onde Jesus, como precursor, ou seja, aquele que entrou primeiro, que foi à nossa frente, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E a partir do capítulo 7, o próximo capítulo, nós vamos então aprender sobre Melquisedeque. Amém? Vamos entender o que é Melquisedeque, o que é esse sumo sacerdote. Mas quem fez tudo isso por mim e por você, por amor? Jesus. Por isso que ele morreu a nossa morte. Por isso que ele levou os nossos pecados na cruz, para cumprir o propósito de Deus e poder salvar todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que colocam a sua fé em Jesus Cristo e que obedecem a sua palavra, que não são tardios, amém? Em obedecer, que não são indolentes com a palavra de Deus. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pedimos que o Senhor nos dê da tua graça, da tua paz, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Abençoe com saúde, com proteção, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos para protegê-los, guardá-los de todo mal. E também abençoa a saúde de cada um, Pai. Saúde do corpo, da alma, em nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz que Jesus levou na cruz do Calvário todas as dores e todas as enfermidades. Por isso, Senhor, nós tomamos posse desta saúde, desta vida plena que Jesus nos dá, desta vida abundante que Jesus nos dá nesse dia. E nós te pedimos, Senhor, abençoa-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos tardios e nem indolentes com a tua palavra, na obediência. Em nome de Jesus Cristo. Amém
e amém. Que Deus te abençoe muito, você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês e não esqueça, hoje então nós temos o jejum e que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração, que seja um dia onde o Espírito Santo ministre no teu coração, possa fluir rios de águas vivas do teu interior, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para todos.